Fala galerinha massa, tudo bom com vocês? Gente, apesar de estarmos distantes, como eu sempre falo, estamos sempre conectados, tá bom? Tio Neto tá aqui hoje para falar um pouquinho para os meus aluninhos do meu terceiro ano, que eu tô morrendo de saudade, tá certo? E hoje nós vamos falar um pouquinho do sistema monetário brasileiro. Quando a gente fala de sistema monetário, a gente está falando de dinheiro, certo? Tá bom? A gente está falando de como a gente vai utilizar o dinheiro na matemática, como a gente vai fazer algumas continhas utilizando o dinheiro, tá bom? Mas antes de mais nada, eu tenho uma pergunta para vocês. Vamos lá. Para que serve o dinheiro? É a minha pergunta de hoje. É a minha primeira pergunta de hoje. Para que serve o dinheiro? Certo? Então, para isso, o que é que o Tio Neto fez? O Tio Neto pegou um texto de uma escritora muito famosa chamada Ruth Rocha, que ela fala basicamente um pouquinho sobre a importância do dinheiro, tá bom? A gente vai acompanhar essa leitura rapidinho e eu quero que vocês façam mais ou menos uma conclusão para a gente chegar lá na frente onde a gente quer chegar no nosso assunto, tá bom? Então vamos lá, ó. Como se fosse dinheiro. Todos os dias, Catapimba levava dinheiro para a escola para comprar seu lanche. Chegava no bar, comprava um sanduíche e pagava seu Lucas. Mas seu Lucas nunca tinha troco. Catapimba chegava, ia lá comprar o lanche, seu Lucas nunca tinha troco. Ô menino, seu Lucas fala, né? Ô menino, leva a bala que eu não tenho troco. Um dia, Catapimba não aguentou mais, olhou assim e falou. Ele chegou e reclamou de seu Lucas. Seu Lucas, eu não quero bala, eu quero meu troco em dinheiro. Seu Lucas respondeu, ora menino, eu não tenho troco, o que eu posso fazer? Aí, Catapimba chegou e falou, eu não sei, mas eu quero meu troco em dinheiro. Seu Lucas respondeu, né? Ora, bala é como se fosse dinheiro, menino. Ora essa. Aí o Catapimba resolveu dar um jeito, esperto do jeito que é. No dia seguinte, ele apareceu na escola com um embrulho debaixo do braço. Os colegas queriam saber o que era, ficaram todos curiosos. Catapimba ria e respondia, na hora do recreio vocês vão ver. E não é que na hora do recreio todo mundo viu? Vamos lá. Catapimba chegou e comprou seu lanche. Na hora de pagar, abriu o embrulho que estava debaixo do braço, e dentro tirou uma galinha mesmo, daquela que bota ovos, e botou uma galinha em cima do balcão. Seu Lucas, todo confuso, chegou e perguntou, né, o que é isso, menino? Catapimba chegou e falou, é para pagar o sanduíche, seu Lucas. Galinha é como se fosse dinheiro. O senhor pode me dar meu troco, por favor? Todos os coleguinhas, os meninos, ficaram todos esperando para ver o que seu Lucas ia dizer, certo? Seu Lucas ficou um tempão parado, pensando. Aí colocou as moedas no balcão e falou, toma seu troco, menino. E pegou a galinha para acabar com a confusão. Seu Lucas achou que tinha acabado aí, mas não acabou não. No dia seguinte, gente, todos os meninos, todas as crianças apareceram com os embrulhos debaixo do braço. Todo mundo. Chegou na hora do recreio, todo mundo foi comprar o lanche. Na hora de pagar, teve gente que queria pagar com raquete de ping-pong, teve gente que queria pagar com papagaio de papel. Papagaio de papel, gente, é tipo um papel dobradinho. Com vidro de cola, com geleia de jabuticaba. E quando o seu Lucas reclamava, ele chegava e olhava assim e falava, meu Deus, o que é isso? A resposta era sempre a mesma. Ué, seu Lucas, é como se fosse dinheiro. Tá vendo? Então, gente, a gente viu aqui, ó, a gente com esse texto, a gente conseguiu observar o seguinte, que o dinheiro, ele é importante sim, ele tem uma importância muito grande na nossa sociedade. Por quê? Porque nós utilizamos o dinheiro para aquisição de bens e serviços, para comprar por algo ou pagar por algo.
Como assim, tio Neto? Não entendi essa parte de aquisição de bens ou serviços. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Ó, o que seria aquisição de bens? Quando nós vamos no mercado, compramos algo. Esse algo é algo material, nós vamos levar para casa. Então nós estamos adquirindo um bem. Pode ser um bem de consumo, mas é um bem, certo? Nós estamos comprando algo. E o que seria serviços? Serviço, gente, é quando a gente chega e vai para Itabuna de ônibus, certo? A gente vai lá, vai para Itabuna de ônibus, vai passar o cobrador no ônibus e vai pedir o dinheiro da passagem. A gente vai chegar e vai pagar o dinheiro da passagem, ele vai dar um recibinho e vai dar pra gente. A gente não está comprando algo, a gente está pagando por um serviço. O serviço é o transporte, tá bom? Entenderam? Então o dinheiro, gente, ele é muito importante hoje na sociedade, certo? Tudo bem que dinheiro não é a coisa mais importante, mas ele é muito importante na nossa sociedade moderna. Já imaginou a gente chegasse isso para Itabuna, quando fosse para Itabuna, chegava lá com a galinha debaixo do braço para entregar para o motorista. Aqui, seu motorista, toma minha galinha aqui e essa galinha vai ser o pagamento da minha passagem, certo? Então ficaria muito complicado, né? Então para isso que eles desenvolveram a questão do dinheiro, tá bom? O dinheiro, gente, ele vai servir para facilitar esses bens de serviço, certo? Então ele vai facilitar o pagamento e o recebimento, certo? É muito mais fácil você chegar e levar um dinheiro dobradinho dentro de uma carteira, dentro da bolsa de vocês, do que chegar e levar uma galinha, ou 10 quilos de arroz, ou um boi, entendeu? Tudo isso é muito mais difícil do que carregar um dinheiro, que normalmente são pequenas notas, não ocupa muito espaço. Então, para isso que o dinheiro foi criado, para facilitar esse comércio. Vamos lá. E, gente, quando a gente se trata de dinheiro, a gente tem que falar de moeda. O que é moeda? Moeda é o dinheiro de determinado país, certo? E alguns países, a maioria deles, tem sua própria moeda. Por exemplo, os Estados Unidos, que é um país, eles possuem o dólar. A Europa, que é um continente, ele possui o euro. Temos a Inglaterra, que possui a libra, tem a Argentina, que possui o peso. Então, assim, vários países têm a própria moeda, tá bom? Mas nós não vamos estudar as moedas desses países todos, nós vamos estudar a nossa. E no Brasil, qual é o nome da nossa moeda? Vou dar 5 segundos para vocês pensarem aí, para responderem antes que eu mostre a resposta. 5, 4, 3, 2, 1. Nossa moeda é o real. Gente, desde 1994, o real é nossa moeda, tá bom? Então nós temos o real como nossa moeda. Nós temos 5 reais, que são 5 dinheiros, digamos assim. Nós temos 10 reais, 100 reais, 1000 reais. Então, o real é a nossa moeda. Quando a gente está se tratando do dinheiro do Brasil, nós estamos tratando em real, tá bom? E no real nós temos tanto cédulas como moedas, tá bom? Então, aqui nós temos as cédulas do nosso sistema monetário, do nosso real, certo? Nós temos ali a cédula de 2 reais, a cédula de 5, a cédula de 10, a cédula de 20, de 50 e de 100, tá bom? Essas, gente, são as cédulas do nosso sistema monetário. Mas nós não temos apenas cédulas no nosso sistema monetário, nós temos também moedas. E essas são as nossas moedas. Nós temos a moeda de R$1, a moeda de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos e a última ali, a menorzinha, de 5 centavos. Tá bom? A leitura e a escrita. Perdão. Nós também temos a moeda de 1 centavo. Não tá ali, mas também temos 1 centavo também. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente fala em leitura e escrita do dinheiro, nós devemos utilizar 2 letrinhas, tá bom? Sempre que nós vamos trabalhar dinheiro, nós temos que utilizar essas 2 letrinhas na frente do dinheiro. Por exemplo, ó, vou mostrar para vocês como é que fica. Tem esse R na frente e um S. Percebam, esse S aí, gente, ele tá cortado. O nome desse S cortado é cifrão, tá bom? Cifrão. Esse nós chamamos de R cifrão,
que tem a letra R junto. Então, toda vez que nós tratarmos de dinheiro, nós vamos colocar o R cifrão na frente, certo? E nós temos uma vírgula ali no meio dos números. Tio Neto, por que isso? Ó, antes da vírgula, nós lemos reais. Depois da vírgula, nós temos os centavos. Então, vamos ver como é que ficaria a leitura disso aqui, ó. R$40,67, tá bom? Então, nós temos ali R$40,67. É como nós fazemos a leitura desse valor ali no sistema monetário, tá bom? E caso, tio Neto, e caso não haja centavos, por exemplo, R$5, R$10, R$15, nós vamos escrever do mesmo jeito, gente. Nós vamos botar o R cifrão, só que na parte dos centavos nós vamos botar vírgula 00. Porque se a gente não tem centavos, a gente tem 0 centavos, tá bom? Então vamos ver como é que ficou o nosso exemplo. Eu tenho ali, ó, R cifrão, tem que botar o R cifrão sempre, tá bom? 28,00. Esse vírgula 00 significa que não tem centavos. Então a gente não precisa ler essa parte do R$28,00. Não, não precisa. A gente vai ler o seguinte, a gente vai ler R$28 e ponto. Acabou aí, a gente não precisa ler essa parte dos centavos. Tá bom? Então como é que nós vamos ler isso? R$28. Se tiver algo ali que tiver 5,00 seria R$5 e assim sucessivamente, tá bom? Pronto. Ó, tio Neto pegou aqui um cappuccino, certo? Ele tem um valor. Vocês estão vendo, ó? Deixa eu dar uma focalizada na câmera. Porque a câmera aqui vai estar ao contrário. Mas aqui, ó, tem 7,98. Isso significa dizer o quê? Que é R$7,98, tá bom? É assim que nós lemos o preço, tá certo? A parte antes da vírgula significa que é reais, depois da vírgula é centavos. Eu sei que não deu para vocês enxergarem direito, mas pelo número aí que foi colocado do lado, vocês já entendem, tá bom? Então vamos lá, nós temos ali 28,00 que nós vamos ler como R$28. Lembrando que se tem vírgula 00, nós não vamos ler a parte dos centavos. Vamos lá. Mas, gente, o que é o centavo? A gente fala, 50 centavos, 25 centavos, 98 centavos. Mas o que é o centavo? Gente, o centavo é uma fração do real. Tio Neto, agora o senhor me xingou tudo. Fração do real? Gente, quando a gente fala que é uma fração, a gente tá falando que é uma parte do real, certo? É como se eu chegasse e pegasse R$1 e dividisse em várias partes, em 100 partes. E cada partezinha eu chamasse ela de centavo, certo? Então, 100 centavos a gente forma R$1. Porque se eu juntar 100 partezinhas, eu vou ter R$1. Por isso que quando a gente chega e junta duas moedinhas por exemplo, eu junto 10 moedinhas de 10, aí fica 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quando eu chego a 100, eu tenho R$1, tá bom? Não esqueçam disso, isso aí é super fácil, só para lembrar um pouquinho. O tio Neto colocou aí, ó, alguns exemplos. Eu coloquei nas minhas mãos aqui as moedinhas de 10, mas ali nós temos duas moedinhas de 50 formando R$1 e nós temos também 4 moedinhas de 25 também formando R$1. Se eu tiver 50 mais 50, eu vou formar 100. Se eu tenho 100, eu tenho R$1. Se eu tiver ali 25 mais 25 mais 25 mais 25, eu vou formar 100 também, ó. 25 mais 25, 50. Mais 25, 75. Mais 25, 100. Consegui formar 100, eu tenho R$1, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, gente, muitas vezes, quando a gente principalmente trata no comércio, às vezes a gente precisa trocar um dinheiro. E o que seria isso? A gente pegar uma nota maior e trocar por notas menores, ou ao contrário também. Certo? Muita gente tem notas menorzinhas, tem lá várias notinhas pequenas e vai lá e troca por uma nota maior, para não ter que levar tantas notas pequenas, ou às vezes troca até moedas por papel, entendeu?
Então tudo isso é válido nessas trocas. Eu botei um exemplo aqui, que foi essa nota de 100, só para vocês entenderem como é que funciona essa troca. Ó, por exemplo, essa nota de 100, se eu trocar por notas de 50, eu vou ter duas notas de 50. Porque 50 mais 50 é igual a 100, certo? Se eu pegar essa mesma nota de 100 e trocar por notas de 20, eu vou ter ali 5 notas de 20. Ali tá aparecendo só 4, mas tem uma ali escondida. São 5 notas, tá bom? Se eu pegar e misturar, por exemplo, botar notas de 10, de 20, de 50, eu posso ter ali, ó, uma nota de 50, duas de 20 e uma de 10. Eu formo o mesmo R$100. O que importa, gente, não é a quantidade de notas. O que importa é quanto vale cada uma, certo? É uma soma. Se eu somar ali, ó, na de cima, na de 50 mais 50, ó, 50 mais 50 igual a 100. Se eu somar 5 de 20, igual a 100. Tanto também como se eu somar 50 mais 20 mais 20, 50 mais 20, 70 mais 20, 90 mais 10, 100, que dá o mesmo valor, tá bom? Na montagem das contas, gente, é a última parte da nossa aula, praticamente, ó. Na montagem das contas, gente, o que é que nós vamos fazer? Às vezes o nosso problema, ele não vem da forminha do R, cifrão, o número, vírgula, 00. Às vezes vem lá só R$50. E aí vocês têm que fazer a continha. Sempre, gente, quando for fazer essa continha, a gente coloca a vírgula e o 00, tá bom? Vou dar um exemplo ali, ó. Eu tinha R$36, ganhei R$56,50. Com quanto eu fiquei? Perceba, o primeiro não tem centavos. Mas o segundo tem centavos. Se eu fosse somar ali na loucura, ia dar um resultado completamente errado e eu iria errar a conta. Então, quando a gente chega num ponto desse, que a gente quer somar dois valores, o que é que a gente faz? A gente vai pegar, ó, o primeiro valor, colocar na anotação, o segundo valor também colocar na anotação. Ali faltou o R cifrão, mas eu não coloquei porque a gente vai utilizar na matemática, a gente não vai colocar o R cifrão para montar a conta. A gente coloca o R cifrão para dar uma resposta, para usar o número, para montar a conta não precisa, tá bom? Então ali eu tenho R$36 que fica 36,00. Eu tenho R$56,50 que fica 56,50, que é a parte dos centavos. Fiz isso aí, fica super fácil pra gente somar, ó. 36 mais 56, 50. 0 mais 0, 0. 0 mais 5, 5. 6 mais 6, 12, vai a 1. 1 em 3, 4, com 5, 9. Pronto, fiz minha conta. Meu resultado, tenho R$ 92,50. O meu próximo slide, ele pede para explicar a atividade. Mas eu vou usar esse slide aqui agora para a gente explicar um pouquinho a atividade. Ó, como é que vai ser nossa atividade? Essa atividade é uma atividade que vai vir duas folhinhas grampeadas, uma com várias notinhas e outra com alguns probleminhas. Esses problemas, gente, vocês vão passar eles pro caderno, tá bom? Então vocês vão pegar o caderno, vão copiar todos os problemas e assim quando for copiar o primeiro problema, você vai resolver, certo? O resultado que der, você vai chegar e vai botar lá as notinhas. Você vai cortar as notinhas e botar o valor através do resultado. Por exemplo, nesse meu caso aqui de R$ 92,50, eu teria que colocar uma nota de 50, duas de 20, para ter R$90, depois uma nota de 2 para ter mais R$2, depois uma moedinha de 50 para ter 50 centavos. E aí eu formaria o R$ 92,50, tá bom? Então essa é a parte da atividade. A atividade da gente, eu estou mandando duas atividades, uma atividade na folha, que vai ser feita na folha mesmo, e outra atividade na folha para passar para o caderno. Aí vocês vão copiar todas, vão resolver e vão colar os valores utilizando as nossas cédulas, tá bom? E no mais eu tenho a agradecer a vocês, tá bom? Beijos, estudem, assistam essa aula se for preciso mais de uma vez. Se não entenderem qualquer questão, vocês podem me perguntar. Vão lá no meu privado, me chamem. Tio Neto, não entendi essa questão. Manda foto da questão e Tio Neto responde na hora. Às vezes eu não posso responder na hora, mas respondo algum tempo depois. Mas nunca deixo de responder, tá bom? Então, no mais, é isso. Beijos. Tchau, tchau.